Olá, o podcast está voltando e esta semana falando de um tema muito urgente até, que é o tema dessas que ficou conhecida como a PEC da privatização das praias. Na verdade, essa emenda constitucional, ela não diz claramente que vai privatizar as praias, porque as praias são protegidas por uma lei de 1988, protegidas no sentido de que elas são públicas e não podem ser privatizadas. Então, por que que ela ficou conhecida como PEC da privatização das praias? Porque, na verdade, ela permite que o Estado brasileiro, que detém uma longa faixa do litoral por força de lei, uma faixa de 33 metros, ele venda esses terrenos para a iniciativa privada e para as prefeituras e para os estados. Olha, essa definição de uma área de marinha, que é uma área de marinha porque é do mar, não é porque é da Marinha do Brasil. Aliás, o Paulo Guedes, uma vez, o ministro do Bolsonaro, ele se enganou, ele achou que era uma área de marinha porque pertencia à marinha. Não, é uma área que diz respeito a uma região, a uma extensão de terra que fica a 33 metros, considerando a maré alta de 1831, que foi tomada como referência e que pertence ao Estado brasileiro por uma questão de segurança nacional. Pois bem, por que que então ela ficou conhecida como PEC da privatização? Porque, embora ela não fale em privatização, embora isso não exista, o fato dela abrir o caminho para que os grandes especulação imobiliária tome conta do litoral, compre todas as terras do litoral, faz com que as praias tendam a ser privatizadas. O que acontece com elas nesse caso? E muitos constroem resorts e neles você não pode passar. Então, há muitos casos já no Brasil, inclusive na Bahia, em que as praias não são privatizadas em termos legais, mas que não há passagem para elas, porque a iniciativa privada fechou essa passagem. É um problema seríssimo, por isso que ficou chamado de privatização das praias, porque a construção imobiliária, a especulação imobiliária nessa área marinha vai fazer com que as praias brasileiras fiquem, em muitos casos, inacessíveis. Mas esse não é o grande argumento apenas contra essa medida, essa emenda constitucional. O grande argumento também é um argumento que está na cara de todo mundo. O mar está se elevando. A situação do mar e do litoral brasileiro é muito perigosa. Eu já mostrei isso no documentário chamado A Resposta do Mar. Mostrei como lugares como Atafona, no Rio de Janeiro, a praia já foi destruída. E ali não tem sentido você vender uma área que pertence à Marinha. Ali tem sentido você afastar as pessoas mais, fazer um processo de retirada das pessoas. Mostrei também esse avanço do mar em Boa Viagem, em Pernambuco, Jaboatão, Paulista, tudo em Pernambuco. Mostrei em Santa Catarina e a verdade é a seguinte, que o mar está cada vez mais elevado, ele cada vez vai se elevar mais. Então é preciso preservar algumas coisas, é preciso preservar os manguezais, é preciso preservar as dunas, é preciso preservar as restingas, porque senão você não tem como preparar a adaptação do Brasil a esse novo momento. Nós estaríamos cavando novas tragédias, tragédias muito piores até às vezes do que essa tragédia do Rio Grande do Sul, porque é uma tragédia que significa um crescimento muito grande e permanente da água do mar. Alguns lugares do litoral do Brasil ficarão praticamente inabitados. Por isso é que é importante também que o governo tenha essa presença, ele tenha essas terras até 33 metros. Ele, no momento, existem prédios nessa região. Há 1.700 prédios cadastrados. O governo recebe 1,1 bilhão de reais de impostos nessa região de áreas marinhas. Mas o problema de receber o imposto também devia ser visto. Agora que, de uma certa maneira, o tema está sendo discutido,
O Brasil precisa ver, então estamos recebendo muito imposto nessa região, e qual é o dinheiro que está sendo investido desse imposto para melhorar a fiscalização? Qual é o dinheiro que está sendo investido desse imposto, não só para melhorar a fiscalização, mas para aumentar a proteção da região marinha? É um tipo de trabalho que nós podemos fazer. Mas a grande lição que essa chamada PEC da privatização das praias, que, como eu disse, não tem no texto uma menção direta a qualquer tipo de privatização, a não ser a venda dos terrenos da Marinha, a grande lição que nós tiramos é que a sociedade, quando toma conhecimento de um fato como esse, ela pode resistir e pode mostrar aos senadores e deputados que ela não quer isso. E os senadores e deputados são obrigados ou a retirar a proposta ou a rever a proposta e reescrevê-la para que ela não expresse o perigo que ela expressa. Eu fico um pouco preocupado e queria dizer que essa lição podia ter sido aprendida melhor por nós todos, se os deputados que aprovaram, porque isso foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado com uma votação de mais de 360 deputados contra 90. Então, se os deputados que perderam aquela votação tivessem, na época, a preocupação de avisar a população de que estava havendo uma proposta daquele tipo e que era preciso haver uma reação popular, a gente nem chegaria a essa etapa do Senado. A gente teria conseguido derrotar essa PEC lá na Câmara dos Deputados. Por isso é que essa lição que nós aprendemos, que a população pode, e em certos momentos ela deve conter medidas do Congresso para que elas sejam revistas ou retiradas, essa lição precisa ser levada adiante. Os próprios deputados precisam aprender que quando eles não têm força para derrotar uma emenda impopular, eles têm que pedir apoio, eles têm que buscar a população. E eles ficam mergulhados em Brasília sem essa perspectiva de buscar contato com a população. É uma lição que nós aprendemos. Eu acredito que a PEC não voltará tão cedo, essa medida não voltará tão cedo, e se um dia ela voltar, vai ser depois de um longo processo de discussão em que a gente possa dar todas as garantias. Em primeiro lugar, de que os brasileiros não perderão acesso às praias. Em segundo lugar, de que nós teremos uma proteção das áreas marinhas de tal maneira que o avanço do mar, que é praticamente inexorável, porque as geleiras estão derretendo nos polos, esse avanço do mar não seja destruidor para o nosso país. Acho que essa questão do lucro e o desastre lá no Rio Grande do Sul devia nos ajudar também, uma outra lição, essa questão de trabalhar pelo lucro sem se preocupar em proteger o meio ambiente, proteger a vida das pessoas, precisa ser revista. Estamos vivendo um novo momento, um momento de eventos extremos, um momento de aquecimento global, um momento de elevação do nível dos mares, e temos que nos comportar com segurança e com lucidez nesses novos momentos. Por isso que essa lição da chamada PEC da privatização é uma lição muito importante. A população passou a perceber que ela pode, em certos momentos, evitar que o Congresso faça alguma coisa contra ela. Nesse caso, a reação foi uma reação muito em torno de democracia, garantir que as praias sejam usadas por todos. Mas é também uma reação e uma defesa por causa dos perigos que isso traz para o meio ambiente. Outros países, é verdade, é preciso dizer, outros países privatizaram praias diretamente, é o caso da Itália. A Grécia também privatizou. Mas na Grécia já há uma grande reação contra isso, movimentos contra a privatização das praias. Portanto, é fundamental que a gente leia o que aconteceu recentemente no Brasil como um bom caminho para nós, um caminho de acompanhar aquelas medidas parlamentares que dizem respeito ao nosso destino, protestar contra elas quando for o caso de protestar contra elas e também ficar atento. É agora, com as eleições de 2024, no fato de que não se pode mais ignorar a questão do meio ambiente, não se pode mais ignorar a proteção das nossas cidades em função do aquecimento global e dos eventos extremos.
o Rio Grande do Sul, e infelizmente a tragédia do Rio Grande do Sul serão, na verdade, o nosso lema, a nossa forma de mostrar às pessoas: "Olha, isso pode acontecer e se não tomarmos cuidado, vai acontecer no Brasil".